Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. As crianças vão saindo para a sua salinha. Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que esteja tudo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou convidar você a abrir sua Bíblia em João, capítulo 8. João, capítulo 8. Amém? Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. João 8, 1 até o 11. Nós acabamos de cantar: Senhor, limpa o meu coração e abre os meus olhos para que eu possa ver. Então vamos lá. João 8, de 1 a 11. Diz assim o texto bíblico: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Vamos orar. Nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos. Te louvamos porque o Senhor é digno, o Senhor é merecedor, Pai. Diante das nossas pequenas dificuldades, nossas pequenas tribulações, ainda o Senhor continua a nos apoiar, nos auxiliar, nos instruir, nos amar. Obrigado, Pai, por tão grande salvação que o Senhor nos oferece. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que é transformadora, que muda, Pai, molda nossos corações conforme a Tua vontade. E que essa noite não seja diferente, Pai, que o Senhor continue a falar conosco, que o Teu Espírito fale com a Sua igreja, Pai, inclusive comigo, para que possamos viver de acordo com a Sua vontade, Deus. Obrigado, Pai, nos abençoe essa noite, é o que eu te peço, no nome de Jesus, amém. Pedradas. Antes de eu começar a falar um pouquinho mais sobre isso, eu quero que você imagine o seguinte: imagine que você está numa situação semelhante a essa que nós acabamos de ler, e tem uma pessoa lá no meio. Você tem 3 pedras na mão, e você tem a possibilidade de jogar pedras nessa pessoa. Imagina que essas pessoas fossem uma dessas pessoas que estão aqui, ó. Qualquer uma delas. Tá bom, tem 4 pessoas, você tem 3 pedras. Só observando, em quem você jogaria pedra? Ou você jogaria pedra em alguém? Sim ou não? E por quê? Pensa um pouquinho em relação a isso, tá bom? Guarda bem essas pessoas aí. E pense se você jogaria pedra nela. Pode passar. Eu quero que você agora volte para o texto um pouquinho. Imagina essa cena acontecendo. Naquela época, o costume original, o costume corriqueiro da época, é que os mestres ensinavam assentados. Então você imagina Jesus sentado lá, ensinando as pessoas numa manhã,
quando começa aquele alvoroço, né, aquela gritaria, você imagina muitas pessoas gritando, xingando aquela mulher, provavelmente chamando ela de nomes absurdos, e chegam diante de Jesus, Jesus sentado ali no cantinho, e eles chegam e falam: Jesus, mulher aqui foi pega em adultério, vamos apedrejá-la, de acordo com a lei de Moisés. O que o senhor acha? O próprio João nos dá uma ideia que essa pergunta era uma pegadinha para pegar Jesus, e de fato era uma coisa complicada de se sair, porque acontecia o seguinte: se Jesus olhasse para aquela situação e olhasse para eles e falasse assim: então pode apedrejar, Jesus estaria comprando uma briga violenta com Roma, porque naquela época Israel era uma colônia de Roma. Israel não tinha autonomia ou autoridade para apedrejar ou matar ninguém, só Roma. Se Jesus dissesse assim, pode matar essa mulher, ele seria condenado por Roma. Então, se ele dissesse apedreja, problema para ele. Porém, em Deuteronômio, no capítulo 22, versículos 21 e 22, a lei de Moisés, a repetição da lei de Moisés, diz que aquele que for pego no ato de adultério é passivo de apedrejamento, vai ser apedrejado. Então, se Jesus olhasse para aquela situação e dissesse assim, não apedreja, ele estaria indo contra a lei de Moisés, e assim não ia ser mais respeitado como mestre em Israel. Aparentemente, é alguma coisa sem saída, é perder ou perder. Parece que Jesus não tinha nenhum tipo de saída nessa situação. Mas o que eu acho mais interessante, mais bonito nessa história, é que Jesus sabe muito bem lidar com religiosos. Isso para mim é fantástico, é fabuloso. E já faz um tempo já, mais de mês na verdade, Deus tem tocado no meu coração para falar um pouquinho mais em relação à religiosidade, a esse problema que é tão perigoso dentro das igrejas, que é de fato uma doença, que atrapalha o crescimento sadio, saudável de uma igreja. Pessoas que estão dentro da igreja, que vivem nesse convívio cristão, mas a sua mentalidade está totalmente revertida a um outro tipo de pensamento diferente daquilo que Deus ou Jesus ordena. Pessoas que por muitas vezes conhecem a palavra de Deus, estudam a palavra de Deus, participam de estudos, têm muito conhecimento, mas na hora de praticar este conhecimento, não têm a capacidade de praticá-lo. Pessoas que vivem muitas vezes atrás de grandes tradições, daquilo que aconteceu lá atrás, de como era antes, como que funcionava, e muitas dessas tradições não tem nada a ver com Cristo, ou até mesmo tradições que são contra a palavra de Deus, mas eu quero seguir aquilo que eu fui sempre ensinado. Religiosidade é um grande problema no nosso meio, e talvez muitas pessoas já estão contaminadas com esse mal da religiosidade. Eu quero que isso não esteja aqui no nosso meio, eu quero que isso não faça parte do nosso convívio, que nós possamos viver como cristãos de verdade, pessoas que querem buscar a Jesus e ter uma vida diferenciada. E cristão, o religioso, ele tem uma lógica que é só dele, é particular dele. Eu quero que você pense um pouquinho em relação a isso, para ver se você não tem mais a ver com religiosidade do que com Jesus, quando nós vamos ler nessa história. O religioso, ele tem uma coisa que é assim, não é um relacionamento totalmente entregue a Jesus, não é um relacionamento com Cristo, não é um ato de amor, né, um companheirismo, nada assim. O religioso, ele vive de regras, e funciona mais ou menos assim, isso aqui pode, isso aqui não pode falar, isso aqui que pode, beleza, pode, tranquilo, isso aqui que não pode, nós vamos ter que criar algumas condenações, algumas punições, mas tem que ser um negócio bem violento assim mesmo, porque senão o pessoal não segue, sabe? Senão o pessoal vai e faz, senão o pessoal vai e fala. Então nós temos que fazer umas punições bem cabulosas mesmo, assim, o pessoal vai ficar assustado, vai morrer, vai para o inferno, vai ser, que nem na história aqui, vai ser apedrejado em praça pública, tá?
Se você cometer adultério, nós vamos fazer você passar vergonha, você vai ficar nua diante das pessoas, vamos apedrejar você, você vai sofrer e vai morrer. É isso que você quer? Não, então eu vou seguir aqui o que pode. Mais ou menos assim que funciona a questão da religiosidade. O problema maior disso tudo, dessa religiosidade, é que as pessoas, elas têm medo daquilo que não pode. Que não pode fazer, por quê? Porque tem a punição, tem a consequência, vou passar vergonha. Só que, mesmo não tendo essa capacidade de fazer, o religioso, ele fica com a mentalidade de que o que é bom mesmo na vida é isso aqui. O que é bom mesmo está lá. É o errado lá, que é o gostoso de fazer. Dá um exemplo para você, para ver como é que funciona a mente deles. X-Bacon. Pode? X-Bacon, egg, tudo. Pode? Não pode. Salada. Pode? Tira não vale. Milkshake de ovo maltine com chocolate, com cobertura de não sei o que. Pode? Leite desnatado. Vou melhorar para você agora. Molico. Pode? Você assiste Discovery Channel, fica na sua casa lá, vou assistir o Discovery Channel, porque é muito legal assistir. Você coloca lá no Animal Planet, olha que delícia ver os animais, como eles coabitam, como é que é a caça do animal. Você não assiste, porque você fala, isso aqui é muito chato. O que eu quero assistir mesmo é a novela das 9, eu quero intriga, eu quero bagunça. O que eu quero assistir mesmo é o da Atena, eu quero ver morte, quero ver sangue, eu quero ver violência. O que eu gosto de assistir mesmo assim é a Fazenda. Quero ver os artistas brigando um com o outro lá, que lá para mim é uma maravilha. Eu queria mesmo que passasse na televisão assim mesmo, assim, um baile funk. Porque aquilo lá que é gostoso de assistir assim. As pessoas têm essa mentalidade de que as coisas que é de Deus, parece que elas são muito chatas. É muito difícil seguir isso aqui, o que eu gosto mesmo é aquilo lá, mas não pode. Então eu sigo isso aqui, né, porque é o que pode. E a gente fica naquela coisa, estou louvando aqui a Deus, mas estou tão sofrendo. Eu vi até um pastor contar uma história. Cidade praiana, domingão, solzão de 40 graus, domingão de manhã, Assembleia de Deus. Os diáconos tudo lá, terno e gravata, aquele calorzão. E aí o pastor mandou um diácono orar. Aí o diácono começou a orar, falou, Senhor Deus, muito obrigado. Porque nós não somos como os demais. Nós não somos como aqueles que estão agora na praia, sentados lá embaixo da sombra, tomando aquela cervejinha geladinha. Mas estamos aqui, Senhor, somos fiéis ao Senhor. As pessoas têm essa mentalidade que aquilo que é bom mesmo é o que está lá, é o que não pode. E a religiosidade vive disso aí. E lembra que eu falei para você das 3 pedrinhas que está na mão? Normalmente a gente pega essas pedrinhas ou pedronas, e a primeira delas, bem grande, sabe onde a gente começa jogando ela? Joga para cima, em Deus. Sabe por quê? Porque o culpado de tudo isso aqui é Deus. Por quê? Porque parece que Deus fez assim, vamos ver. Encher a cara é bom demais, hein? É bom demais. Então, ó, crente não pode, tá? Crente não pode encher a cara porque é bom. Parece que as pessoas têm essa mentalidade e o culpado de tudo isso é Deus. É Deus que faz com que nós possamos viver essa vida tão chata, tão monótona, e aquilo que é bom a gente não pode viver. Mas sabe o que acontece? A gente fica fazendo um esforço danado para viver isso aqui, do que pode, o que deve acontecer. Só que eu vou falar a real para você. Tem hora que você vai dar põe um pezinho aqui nesse aqui que não pode. Faz que eu sei. Bem que faz essa cara aí que você não faz. Tem hora que você se revolta. Tem hora que você fala mal dos outros. Tem hora que você fofoca. Tem hora que você age com malandragem. Tem hora que você age com segundas intenções. Tem hora que você vê o que você não pode. Tem hora que você fala que você não pode. Tem hora que você escuta o que você não pode. Tem hora que você quer pegar as coisas que não é sua.
Você vai lá, coloca um pezinho lá. Continua fazendo assim. Parece que tem uma coisa que fica puxando você para fazer aquilo que é o ruim. E você fala, eu estou tentando ficar aqui, e às vezes eu coloco o pezinho lá, e fica nessa luta, essa dificuldade. Mas o pior de tudo isso, sabe o que é? O religioso, ele tem uma coisa muito interessante. O que ele faz? Ele vai, às vezes ele faz, mas ele começa a criar a capacidade de fingir que não faz. A Bíblia tem um nome para isso, chama hipocrisia. E aí, o que ele faz? Ele vai, às vezes ele vai lá, às vezes ele fica irado, às vezes ele fala mal, às vezes ele faz algumas coisas assim, mas ele chega aqui com toda aquela pose que lá em casa é tudo perfeito, gente. Filhos, eu não crio meus filhos com ira jamais. Viciado em alguma coisa, em celular, nunca. Leio a Bíblia, todos os dias eu leio a Bíblia. Opa, nós nos reunimos lá em família, nós fazemos um culto lá, por quê? Porque eu sou cristão, eu sou de Deus, eu estou aqui, ó. Estou aqui no que pode, mas aquilo que não pode, não vou. E aí fica semana após semana, nessa coisa de fingir, nessa coisa aí de mais ou menos, ei, vem para as igrejas e tal, faz que louva a Deus, vai para a sua vida normal. E na sua vida normal, se tirasse aquilo que se chama de cristão, se falasse assim, ó, tira dele assim essa palavra, cristão, vamos olhar para ele como se ele não fosse um cristão, o que muda? Mudaria nada. Por quê? Porque ele só cria essa maquiagem aí, de que eu não faço, de que eu não vou. E o culpado de tudo isso aí é Deus. E se a pedrada em Deus não fosse o suficiente, para o religioso, ele pega a segunda pedra, e a segunda pedra vai para onde? Para o próximo. E aí eles se reúnem, você imagina os mestres da lei, os fariseus, colocando aquela mulher no meio da roda, e você imagina eles todos ali, cheios de pecado, com vontade louca de cometer adultério também, mas, opa, pecou aqui, hein? Ó, foi exposto o pecado dela, o que nós vamos fazer? Pedra nela. Pedra. Agora pense comigo, qual que é o problema maior? O problema maior é não pecar ou o problema maior é ser descoberto? Porque pelo que parece que na história é o seguinte, ó, sabe por que você está sendo apedrejada? Não é porque você pecou, é porque você não pecou direito. Porque se você pecasse como a gente peca, o negócio ia ficar tranquilo para você. Mas, né, vacilou, bobeou, vai morrer. Pedrada nela. Para o religioso, o problema não é o pecado em si. O problema é ser pego. E quando eles pegam aquela mulher, colocam no meio da roda, cada um com a sua pedrinha na mão, vamos tacar a pedra nela. Agora, vamos falar a verdade aqui. A gente gosta de apedrejar. A gente gosta de tacar umas pedrinhas. A gente gosta de apontar o erro dos outros. A gente gosta de mostrar para as pessoas como elas são falhas, como elas são ruins, como elas pecam, como elas estão distantes de Deus, como elas não buscam a Deus como deveriam buscar. Por quê? Porque eu sou sensacional. Eu sou o cara. E eu vou mostrar para você como que deve fazer. Eu olho para aquilo que a liderança tomou como atitude, eu olho para aquilo lá e falo, não era assim que devia ser. Tinha que ser do jeito que eu estou falando que tem que ser, porque eu sou sensacional. O meu irmão cometeu um pecado comigo, ele ficou irado, ele ficou nervoso, ele se alterou numa conversa, e eu olho para aquilo e falo, gente, para que isso? Porque se fosse eu naquele lugar lá, eu agiria diferente. E eu gosto, eu vou tacando pedrada. Por quê? Porque eu sei como deve fazer. Eu sou sensacional. Eu tenho a capacidade de jogar pedra nas pessoas. O problema de tudo isso aí é que a gente não enxerga o nosso próprio erro. A gente começa a tacar pedra naquela mulher ou em qualquer um dos irmãos porque a gente não consegue se enxergar quem de fato nós somos e o quanto nós precisamos de Deus da mesma maneira. Semana passada, ou essa semana, não sei, fui fazer um exame lá em São José. Foi essa semana? Essa semana fui fazer um exame lá em São José, exame de vista. E no exame tinha que dilatar a pupila. Quem que já dilatou a pupila? Ui, bastante gente.
Então, a primeira vez que eu fui, o Guilherme lá da sede, o Gui, foi comigo, e aí aconteceu uns imprevistos aí. Aí eu voltei e não deu certo. A segunda vez agora ele falou assim, eu não posso ir com você, vou estar trabalhando e tal. Eu falei, tranquilo, né? Conversando com a Alessandra em casa, e aí ela falou assim, e agora, o que a gente vai fazer? Porque você sabe, quando a pupila dilata, a vista fica toda embaçada, fica difícil de enxergar. Eu falei, e agora, como é que a gente vai fazer? Eu falei para ela, tranquilo, vou lá, faço o exame, pego o carro e volto para casa. Ela falou assim, jamais, você não vai sozinho não. Eu olhei para ela e falei, que falta de respeito. Eu falei, eu vou sair mais cedo do trabalho, eu vou com você. E aí ela foi comigo, fiquei lá, fiz o exame a tarde toda fazendo o exame. Quando acabou o exame, eu saí da salinha lá, fui lá para encontrar com ela. De longe eu vi ela sentada lá. Falei, estou tranquilo demais. Cheguei para ela lá, estufei o peito. Falei, aí, estou vendo tudo. Você está achando que eu sou o quê? Vamos embora, e dá a chave para mim. Vou dirigindo. Ela falou assim, negativo. Falei, que falta de respeito. Ela foi lá, pegou, você está bom mesmo? Falei, eu estou ótimo, estou até melhor que você. Aí ela pegou, então, vai com o GPS aí que a gente não sabe muito como sair daqui. Quando eu olhei para o celular, eu não sabia se eu estava no GPS, no WhatsApp, se eu estava assistindo uma série. Eu sei que o negócio estava feio. Eu não podia falar para ela virar numa rua que a gente podia bater num muro, alguma coisa assim, mas eu achava que eu estava vendo tudo perfeitamente. E sabia que muitas vezes nós agimos da mesma maneira com as pessoas. Nós pensamos que nós conseguimos resolver todos os problemas fora do problema. Eu olho para o problema dos outros, do casamento dos outros, da igreja, do financeiro dos outros, eu olho e falo, gente, como é que ele não consegue resolver isso aí? Por quê? Porque eu estou enxergando de uma maneira que eu acho que eu estou vendo tudo perfeitamente, quando na verdade eu não estou. E a gente precisa de alguém que nos ajude a enxergar quem de fato nós somos, a enxergar que de fato nós não estamos enxergando as coisas como deveria enxergar. E nesse texto aqui, Jesus é essa pessoa para fazer esses homens enxergar. Quando eles começaram, colocaram a mulher no meio da roda, lembra, pergunta difícil para Jesus responder. Se ele falasse apedreja, problema com Roma. Se ele falasse não apedreja, problema com a lei de Moisés. Jesus olha para eles, escrevendo no chão, e eles lá interrogando. Você imagina a gritaria. Vai, Jesus, fala aí, o que você acha? Jesus olha para eles e fala assim, mais ou menos assim, né? Está na lei? Está na lei, né? Pedreja. Mas, só um detalhezinho assim, uma coisa mínima, assim, uma coisa básica. Quem aí não tem pecado, pode mandar bala. Atire a primeira pedra. Eu imagino um fariseu pegando uma pedra assim, 5 quilos, e ele começa a fazer o movimento de jogar a pedra nela, e ele para pensar um pouquinho, peraí. Vamos pensar no que ele falou aqui? Porque é o seguinte, se eu pegar essa pedra aqui, e eu jogar essa pedra nela e gritar aqui, cumpra-se a lei, eu jogar a pedra nela, o cara que vai estar atrás de mim fala assim, mas peraí, você também já foi contra a lei, então cumpra-se a lei em você também, e eu vou levar pedrada também. E aí, nós chegamos aqui nos nossos dias, de repente a gente vê o Paulo fazendo alguma coisa de errado lá atrás. Nós viramos todos para ele e falamos, Paulão, tchau, cumpra-se a lei em você. Todo mundo mete pedra no Paulo. Mas aí nós lembramos, espera aí, o Carlão, pedra no Carlão. E sabe o que vai acontecer? A lei vai começar a derrubar. E vai derrubar, e vai derrubar. Tem alguém aqui que nunca foi contra a vontade de Deus? Alguém aqui que nunca pecou? Levanta a mão. Estaria todo mundo morto. A lei não vai parar de derrubar até ela encontrar um inocente. Quem que é o inocente? Ela encontrou Jesus. Nunca foi contra a lei de Moisés. Quando ela encontrou Jesus, todos aqueles que podiam condenar, falaram, opa, vamos embora aqui, porque senão nós vamos levar pedrada também. Foram embora, Jesus sentado, a mulher de pé na frente dele, e Jesus olha para ela e ela pensou assim, opa, achei alguém
que de fato pode dar pedrada em mim. Ele tem a capacidade de me condenar. E o que Jesus faz? Isso aqui eu acho fantástico demais. Ele pode ter olhado para ela e falar assim, ó, você sabe, né? Posso dar uma pedrada agora na sua cabeça. Mas sabe o que eu escolho? Estendo a mão para você. Eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Eu não condeno você. E talvez se a gente estivesse lá naquela roda, naquele horário, naquele momento, olhasse para Jesus e falasse, peraí, Jesus. Não faz isso não, Jesus. Porque se o Senhor não apedrejar, se o Senhor não condenar, ela vai lá e vai fazer de novo. Porque se o Senhor não condenar, o negócio aqui vai virar bagunça, todo mundo vai achar que é assim mesmo. E aí Jesus poderia olhar para eles e falar assim, você acha que está bom assim, está bem legal o jeito que está mesmo. Todo mundo escondendo o pecado, fingindo que é religioso, tá ótimo demais. Você acha que não está bagunçado assim não. Jesus poderia olhar para cada um deles ali e mostrar que é o seguinte, sabe para que servia a terceira pedra? A terceira pedra serve para você jogar em si mesmo. Porque você merece uma pedrada. Desculpa falar isso para você assim na sua cara, mas você merece uma pedrada. A gente não quer jogar pedra na gente mesmo. Sabe por quê? Você sabe por quê? Por que a gente não quer jogar pedra em nós mesmos? Dói, né? Dói. Levar pedrada eu não quero. Dar pedrada é legal, mas levar pedrada eu não quero. Só que a gente não tem a ideia de quanto a gente tinha que levar pedrada. 1 João capítulo 1, versículo 10, diz que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós fazemos de Deus mentiroso. Então eu estou lá no meio da lista ali, ó, que era para levar pedrada também. Eu preciso me enxergar. Eu preciso ver aonde que eu estou pecando. Eu quero que você imagine agora essa cena de novo. Toda essa cena acontecendo aqui. Só que você está lá com as pedras na mão e você não está mais naquela multidão. É você que está no meio da roda agora. É você que está sendo exposto agora. Será que você consegue enxergar que você precisa levar a pedrada? Lembra das fotos que eu mostrei para você agora há pouco? Vamos ver. Quem são essas pessoas aí? Pode passar. De novo. Luiz Gavarito, chamado de La Bestia, acusado de ter matado mais de 400 pessoas, ele assumiu 130 delas. Hoje ele está preso. E aí, pedrada nele? Próximo. John Wayne Gacy matou e estuprou 33 adolescentes. 28 deles ele enterrou debaixo da sua casa. Ele foi executado em 10 de maio de 94. Pedrada ou não? Próximo. Pedro Lopes, chamado de monstro dos Andes, assumiu ter matado mais de 300 meninas em alguns países, entre 9 e 12 anos. Ele foi solto em 1998, tá na rua hoje. Vamos dar pedrada nele? E o último, esse que eu deixei por último de propósito. Jeffrey Dahmer. Conhece? Não? Ele matou cerca de 17 pessoas. Ele guardava os corpos para comer no congelador. Era um ótimo vizinho, até que encontraram no freezer dele lá pedaço de gente. E aí ele foi morto na prisão em 1994 por outros detentos. Mataram esse homem aqui. Só que esse homem aqui tem um pequeno além dessa história toda aqui. Sabe o que aconteceu? Quando ele chegou na prisão, uma das pessoas que estava lá não jogou pedra nele, estendeu a mão, e ele conheceu o amor de Cristo. De acordo com os relatos, esse homem aqui se converteu, mudou de vida, passou algum tempo na cadeia, convertido pregando a palavra de Deus, porque não jogaram pedra nele, porque preferiram estender a mão.
Se o relato da conversão dele é verdadeiro, pode passar. É verdadeiro ou não, não cabe a mim dizer. O que cabe a mim dizer é que quando nós olhamos para esse tipo de crime, nós falamos pedrada. Mas quando nós olhamos para aquilo que nós fazemos em relação a Deus e a santidade de Deus, e como nós estamos aqui louvando, adorando um Deus tão santo, nós falamos, peraí, eu não mereço tanto pedrada assim não. Comigo está tranquilo. Se coloca no meio da roda agora. Pensa em você no meio da roda. Eu posso me colocar no meio da roda para vocês. Quando eu era pequeno, tinha meus 7 anos talvez, estava brincando com meu primo na terra, e aí ele falou assim, vai lá, pega lá 2 colheres para a gente brincar. Fui lá, peguei 2 colheres lá para a gente brincar, e aí eu voltei e falei assim, não vou dar colher para você não, vou ficar com as 2 colheres. E aí minha mãe falou assim, dá colher para ele. Eu falei, não vou, dá colher senão você vai apanhar. Eu falei, não vou. Eu corri uns 3 quarteirões, com as 2 colheres na mão, até que teve um amigo lá da família lá que me pegou, resultado, apanhei e dei uma colher para ele. Depois disso, na minha adolescência, pré-adolescência, época de Natal, mais ou menos essa, sim, um pouquinho mais tarde, à noite andando no centro, e lá, cidade interior, Araçatuba, interior de São Paulo, tem os presépios bem grandes na cidade, assim e tal, e embaixo, uma caixinha para doações. Eu, mais 2 amigos, um deles, alguns de vocês conhecem, andando na cidade lá, e aí, o que resolvemos fazer? Vamos pegar o dinheiro do presépio, né? Fomos lá e roubamos o presépio, as moedinhas. Pegamos a bike, saímos dando risada, que legal, pegamos dinheiro do presépio. 2 quarteirões depois, a polícia enquadrou a gente, voltamos lá, mão na cabeça, na parede. Inclusive um dos meus amigos tomou um tapão no pescoço. Fui para a delegacia. Meu pai chegou lá, o que está acontecendo? Você imagina a minha cara, né? Abaixando a cabeça. Roubei o presépio. E sabe o que é pior? Até aí eu posso contar para você. Mas tem coisas que eu já fiz na minha vida, que se eu contasse para você, o sorriso ia sumir do seu rosto. E você ia ficar escandalizado, falar, não acredito que você já fez isso. Mas já fiz. E eu não tenho coragem de contar para você. Só que um dia, eu estava no meio da roda, e encontrei Jesus. E eu cheguei para Jesus e falei, Jesus, o senhor sabe que às vezes eu vou, né? Vou naquilo lá que não pode. Aí ele ia falar assim, eu vi, você acha que eu não vi? Eu vi que você foi. Você estava escondendo do pessoal lá, tal, o pessoal da igreja não sabia de nada, mas eu vi. Então Jesus, mas e agora? Eu também não te condeno. Você está aqui arrependido, eu não te condeno. Agora vá. E o que é esse agora vá? Mas e agora, Jesus? Não tem nada aqui? Não tem um curso, alguma coisa assim? Vai me puxar? Alguém vai ficar aqui no meu pé? Vai? A Bíblia, a mensagem, traduz esse agora vá como agora siga seu caminho. Ou seja, não para por causa do pecado, não. Levanta, vamos embora, vamos continuar a vida cristã. Levanta e vamos, agora vá. E abandona a sua vida de pecado. Agora você entendeu, agora você está começando a entender, fora da religiosidade, que o negócio não é o pode ou não pode. Agora você está entendendo, eu também entendi, que o negócio é o quê? Que se eu fizer algo que Deus me fala que é ruim, vai ser ruim para a minha vida. Que não foi que Deus chegou assim para Adão e falou assim, Adão, tá vendo aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal? Adão, você comer essa árvore aqui, Adão, mas é um sabor assim, quando você colocar na boca, você vai sentir uma sensação assim, que você nunca sentiu na sua vida, assim, você vai salivar assim, é uma delícia, Adão, mas comer e vai para o inferno, hein? Não foi isso que Deus disse. Deus mostrou, inclusive para aquela mulher, você viu como o adultério prejudica a sua vida?
Você viu que talvez você vai ficar marcado o resto da sua vida pelo seu ato? Você viu como o pecado é destrutivo para você? É isso que eu estava querendo te mostrar. Eu não estava querendo fazer algo ruim para você. Aliás, em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que a vontade de Deus é o quê? Ela é boa, ela é perfeita e agradável. Não é um peso para mim, mas é bom. E quando eu começo a perceber isso, quando eu começo a entender isso, eu vou viver muito mais feliz por estar no meio cristão. E eu não vou querer mais levar pedras na mão. Eu não sei exatamente o que aconteceu depois dessa história aqui. Não sabemos o que aconteceu exatamente. Mas eu posso ter certeza que teve um final feliz e um final triste. O final triste é que nós sabemos que os fariseus saíram dali e eles ouviram que eles tinham pecado. Eles sabiam que eles não podiam mais andar com as pedras, mas sabe o que eles fizeram? Colocaram as pedras no bolso aqui, ó. Vamos para o próximo aí. Vamos ver quem é o próximo aí que eu posso descer a lenha, falar mal, regaçar. E eles continuaram a sua trilha. Nós vemos nos evangelhos quantas e quantas vezes eles fizeram isso. Só que o outro lado da história, eu creio que já foi um lado muito positivo. Eu creio que essa mulher saiu de lá com um belo testemunho e como que essa lição fez com que ela compreendesse exatamente o que significa o evangelho. Porque as pessoas perguntavam para ela, o que aconteceu? Ela poderia dizer assim, ó, sabe o que aconteceu? Eu fiz algo extremamente errado e era justo que eu morresse. Só que aquela única pessoa que podia me condenar por aquilo que eu fiz, preferiu estender a mão para mim e não me condenar. E quando eu entendi esse perdão que Ele me deu, e como aquilo que eu fiz de errado era prejudicial para mim, agora eu quero viver uma vida diferente. Agora eu não quero pecar mais. Eu quero crer que foi esse o evangelho, o testemunho dessa mulher. E se alguém talvez perguntasse para ela, e as pedras? E aquele pessoal que queria te apedrejar lá, você não tem vontade assim de levar umas pedras assim, às vezes encontrar eles e falar para o pessoal como eles são, mostrar, ó, tá vendo o pessoal lá? Vamos malhar eles também. Eu creio que ela diria assim, não, porque levar pedra cansa, levar pedra pesa. Se Jesus não levou pedras para me matar, por que eu vou levar pedras para matar os outros? Lembra do meu exame? Quando eu cheguei aqui, eu dei um abraço na Alessandra, falei, muito obrigado. Obrigado porque você foi os meus olhos quando eu não podia enxergar direito. Porque, pensei, no caminho, eu poderia ter matado um monte de gente. Porque eu achava que eu estava enxergando direito. E quem sabe, no nosso caminho, se nós não enxergarmos direito, e estivermos com tantas pedras nas mãos, nós podemos estar matando um monte de gente. Então o desafio que eu faço para você hoje é, solta as pedras. Esquece, para de falar dos outros. Para de pensar naquilo que os outros estão fazendo. Se você quer ajudar, ajuda de fato. Mas se for para apedrejar, se for para dividir, para quebrar, para humilhar, solta as pedras. Você vai ver que isso vai ser ótimo para você. Que você vai soltar um peso tão grande da sua vida. E você vai enxergar uma coisa tão bonita. Que um dia você era passível de apedrejamento. Só que Deus estendeu a mão para você e falou assim, eu não vou apedrejar você. Eu vou te levar para o meu reino. E eu espero que você faça o mesmo com outras pessoas. Amém? Vamos orar? Te agradeço, Pai. Te agradeço pelo Teu amor tão grandioso por nós. Obrigado porque mesmo quando nós estávamos envolvidos no pecado, Pai, o Senhor estendeu a Sua mão, nos chamou, nos perdoou. E hoje, Pai, nós estamos aqui ouvindo a Tua palavra, querendo buscar mais o Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a tirar toda a religiosidade da nossa vida. Nos ajude a compreender o Evangelho da melhor maneira possível, não
algo de regras, de pode e não pode, mas um relacionamento verdadeiro contigo, Pai, um relacionamento de amor, e saber que fazer aquilo que não agrada ao Senhor está machucando o seu coração, Deus, e prejudicando nossa própria vida. Nos ajuda também, Pai, a nos livrar das pedras que nós levamos sobre nossos irmãos, nossos familiares, sobre as pessoas que pecam, e nos ajuda, Pai, a enxergar onde nós estamos errando, onde nós estamos pecando, para que possamos consertar, Pai, e viver uma vida digna do Teu amor. Obrigado, Pai, por cada pessoa que está aqui hoje. Nos abençoe, Pai, e nos ajude a viver da melhor forma possível. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar? Eu quero fazer um desafio para você. Enquanto nós cantamos, pense em pessoas que você está todo momento lançando pedras. Pode ser sua esposa, seu marido, pode ser os irmãos daqui da igreja, pode ser o pastor, pode ser o seu chefe. E ora, fala para Deus: Deus, me ajuda a soltar essas pedras. Se você precisa pedir perdão para alguém, abraçar alguém, faça isso, não tenha vergonha de fazer isso. Mas se você ainda não tem coragem de fazer isso, fale com Deus, fala: Deus, eu quero me livrar desse peso e viver de acordo com a Tua vontade, enquanto nós cantamos. Descanso em Ti, há um lugar de refrigério em Ti, há um lugar onde a verdade reina, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam, há um lugar onde eu ouço Teu Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra, esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Esse 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 lugar é no Senhor. Declare que Ele é tudo que você precisa nessa noite. És tudo que eu preciso. Jesus.
cai a religiosidade. Esse lugar é no Senhor, aonde largamos as pedras no chão. Esse lugar é no Senhor, aonde aprendemos com Cristo. Esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar é no Senhor.